9. Lucas 11, 9. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois tudo que pede recebe, e o que busca encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Quanto dentro de vós é o pai que o seu filho pedindo pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha o que Deus está dizendo. Mesmo ele sendo onisciente, mesmo ele conhecendo as tuas orações, mesmo ele conhecendo o teu coração, ele quer que você peça. Ele quer que eu peça a ele. Porque quando nós pedimos a Deus, a gente está dizendo a ele, Senhor, eu sou dependente do Senhor. Me ajude nessa situação. Me ajude nessa causa. E Deus, que é poderoso para nos dar muito mais daquele que pedimos ou pensamos, ele vai fazer. Sabe por que Deus faz, querido? Deus faz porque ele ama, nós somos filhos. Porque ele disse assim: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o Pai Celeste. Ei, Deus é Pai, e Pai só quer o melhor para os seus filhos. E você tem que ter a certeza que Deus quer o melhor para você. Às vezes nós não entendemos algumas coisas que passaram. E Jesus ele disse algo muito interessante em Mateus capítulo 21, verso 22. E tudo quanto perdides em oração, crendo, recebereis. Peça com fé, peça com fervor, que Deus está ouvindo nossas orações. Antes de vocês pedirem ao texto de Isaías, eu os ouvirei, eu responderei. Queridos, peça a Deus aquilo que você necessita. Peça os dons espirituais de Deus. Tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. O problema é que muitas vezes nós não cremos. Tem que crer. Tem duas coisas, querido, que a Bíblia diz, e tem dois pedidos que a gente vai a Deus e a gente não consegue receber. Por quê? Uma é como a gente pede, né? A gente pede aqui em Efésios capítulo 1, versos 6 e 4. Aliás, Tiago 1, 6 e 4, diz assim, Tiago capítulo e 6 e 7, diz assim, peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Esse é a primeira oração que você não vai receber do Senhor. Quando nós pedimos duvidando, a Bíblia está dizendo aqui, e esse homem não vai alcançar do Senhor alguma coisa. Então, peça com fé, como disse Mateus 21, 22. Tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Agora, se a dúvida entrar no meio, já vai interferir. E lembra de Pedro no barco? Eu falei até aqui na outra pregação que eu fiz. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida, querido, neutraliza o poder da fé. Nós temos que pedir a Deus crendo que já recebemos, mas não é receber do jeito que você quer, é da vontade do Pai. Se lembra que Jesus, a oração de Cristo, seja feita a tua vontade, queridos. Então não duvide, não seja uma pessoa como uma onda impelida. Acredita e não acredita, acredita e não acredita. Ou nós acreditamos, ou nós não acreditamos. Peça com fé. E eu tenho certeza que Deus é Pai, Ele vai te dar, além daquilo que você pede, quando nós pedimos com fé.
E outra coisa que neutraliza o poder de Deus agir na nossa vida também, está contido em Tiago, no mesmo livro de Tiago, capítulo 4, agora o verso 3 diz assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares os vossos prazeres. Muitas vezes nós pedimos a Deus, mas é para saciar a nossa vontade. Querido, temos que fazer como a oração de Cristo Jesus. Se lembra que Jesus disse, Pai, se possível de mim, para se Pai, em outras palavras, ele está dizendo, Pai, eu não queria morrer, não tem outra solução. E eu creio que o Pai respondeu a ele, não, você tem que morrer, senão eles estão perdidos. E Jesus responde, mas não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Jesus ensinou no Pai Nosso que a vontade na oração deve ser de Deus. Você deve pedir do seu jeito a Deus, do jeito que você quer. Mas no final da oração nós temos que pedir, seja feita a tua vontade. E você tem que pedir crendo que Deus já respondeu. Muitas vezes nós não acreditamos porque Deus não responde imediato. Ou Deus não responde como nós queremos. Mas você não disse que era conforme a vontade de Deus? E agora porque nós estamos reclamando que Deus não respondeu como você queria? Sabe, querido? Eu vou contar só uma ilustração para a gente terminar. Um homem vivia num caminho errado. De repente, esse homem saiu correndo desesperadamente e alguns caras estavam correndo atrás dele para o matar. De repente, ele encontrou um beco sem saída e ele disse, pronto, agora eu vou morrer. E ali, ele se ajoelhou e começou a orar a Deus. Disse, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. E quando ele abriu os olhos, ele viu um buraco e ele entrou no buraco e ficou lá agachadinho. Mas ele disse, mesmo assim eu vou morrer, Senhor, manda um anjo. E ele orou de novo, curvou-se e orou de novo. Ele disse, manda um anjo, Senhor, para me proteger. Se o Senhor me tirar dessa enrascada, eu me converto e sirvo ao Senhor. E quando ele abriu os olhos, esse homem ele viu uma aranha enorme na sua frente. E ele começou a reclamar, Senhor, eu pedi um anjo, Senhor, manda uma caranguejeira. E aquela caranguejeira começa a trabalhar. E ela fecha a caverna todinha com a sua teia. E de repente ele escuta, ele ficou calado e escutou os dois homens. Cadê ele? Cadê ele? Ele entrou aqui. Ele disse, não, não entrou não, rapaz. Eu estava olhando assim, é um buraco ali. Ele deve estar ali dentro. Aí o outro fez, não, não está ali não. Se tivesse ali, tinha rasgado a teia de aranha. Vamos embora, eu acho que ele não entrou aqui não, a gente viu errado. Deus livrou o homem. Deus muitas vezes não responde do jeito que nós queremos, mas ele dá livramento. Deus, às vezes, ele sabe o que você precisa, mas ele quer que você peça. Adão, onde é que tu estás? Deus não sabia onde Adão estava? Sim, com certeza. Mas ele queria que Adão respondesse. Pedi a mim, clame a mim e eu responderei. Clame ao Senhor todos os dias. Eu gosto desse grupo porque nós oramos pelas pessoas enfermas, pelas pessoas doentes, nós não desistimos dela. Alguns aqui, Deus responde a oração, e a pessoa é restaurada. Outras pessoas descansam no Senhor, mas mesmo assim é a resposta de Deus. Não é conforme a nossa vontade, não é para esbanjar os nossos prazeres. Nós queremos que todo mundo aqui seja curado, nós queremos que todo mundo aqui seja restaurado, mas Deus responde do jeito que Ele quer. E muitas vezes Paulo orou 3 vezes, Senhor, me cure, para tirar o espinho da carne, e Deus disse, não, a minha graça te basta. Talvez tem pessoas aqui que estão orando por anos ao pedido a Deus, e Deus só está respondendo a você isso. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Ei, aceite a graça de Deus. Não tem coisa melhor. Se Deus me dá, Ele continua sendo Deus. Se Deus não me der, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro o Senhor. Eu não busco o Senhor porque Ele tem, porque Ele pode me dar. Eu busco o Senhor porque só Ele pode me salvar e mais ninguém. Eu almejo a salvação. Você quer nesta manhã
almejar a sua salvação. Então, peça a Deus que aumente a sua fé, peça a Deus que lhe batize com o Espírito Santo, peça a Deus para ser santo, peça a Deus para tudo de bom, tudo que é espiritual, entre na sua vida, no seu lar, na sua família. A irmã vai estar orando. E quando esta irmã estiver orando, ore aí também, com fé, crendo que Deus já respondeu a sua oração. Se for um não de Deus, aceite, porque é graça, você está vivo ainda. Se for sim, agradeça mais ainda. E se for, espere mais um pouco, espere com paciência no Senhor, e Ele vai te dar a resposta mais cedo ou mais tarde. A irmã vai orar agora, e quando ela orar, depois da oração dela, eu orarei também, logo em seguida. Que Deus os abençoe e tenha um dia próspero na presença do Senhor.